Babilônia e ficaram ali pobres e miseráveis para cuidar daquilo que havia ficado na terra. E Jeremias, acontece um motim, ainda é levado para o Egito, junto com um grupo de amotinados que, de alguma forma, queriam se libertar do poderio babilônico. E a história de Jeremias é tão trágica que, infelizmente, ele ainda morre lá no Egito. A tradição vai dizer, a gente não tem muitas fontes escriturísticas para falar a respeito, mas ela vai dizer que ele é apedrejado no Egito, morre apedrejado, e morre apedrejado exatamente por aqueles que o levaram, que pertenciam ao seu povo, mas que mesmo lá no Egito ele não cansava de dizer para essas pessoas: vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para Deus. Então, a morte de Jeremias, infelizmente, é uma morte trágica, é um ministério sofrido, é um ministério angustiante, é um ministério, humanamente falando, fracassado, porque é só juízo, 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 juízo e condenação. E as palavras dele se cumprem na íntegra. O juízo de Deus, de fato, se manifesta, e o fim da vida dele ainda é um fim trágico. Ainda morre lá assassinado por aqueles que pertenciam ao seu próprio povo, à sua própria linhagem. Agora, uma coisa interessante em relação a Lamentações é que a mensagem que nós temos nesse livro, ela é escrita exatamente no período em que a última das profecias de Jeremias se cumpre, que é o período em que o templo de Jerusalém seria destruído. Eu volto a dizer, a destruição do templo é uma coisa assim tão extraordinária, mas tão extraordinária para Israel, que quando o templo foi destruído, quando invadiram o templo, quando levaram as coisas sagradas, e quando incendiaram o templo de Jerusalém, quando os judeus perceberam que esse evento havia se concretizado, o desespero daquele pessoal foi tamanho, é como se de uma vez por todas explodisse uma bomba atômica nos alicerces da fé, nos alicerces da nacionalidade daquele povo. O templo representava tudo. O templo representava a presença de Deus, o templo representava a identidade religiosa do povo, o templo representava todas as esperanças, todas as promessas feitas a Deus aos patriarcas, promessas passadas. O templo fazia alusão a promessas futuras, a um trono de Davi que permaneceria, que deveria de uma vez por todas ser estabelecido e permanecer para sempre. Então, quando o templo é incendiado, quando o templo é destruído, e o povo finalmente desaparece, aí a ficha cai e o pessoal percebe a situação de dor, de angústia, de sofrimento, a desgraça que efetivamente cai sobre o povo, cai sobre a nação. E o livro de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, que é esse livreto que nós estamos lendo aqui, ele é escrito numa perspectiva poética. Os judeus, eles eram e são muito sábios, como a língua hebraica em particular. É uma língua que exige muito da pessoa, habilidade de memorização. A pessoa tem que ter assim, muita habilidade, muita capacidade para memorizar as coisas, particularmente porque é uma língua consonantal, é uma língua que só tem consoantes, é uma língua onde vogais não existem na produção, na escrita. As vogais existem quando as pessoas pronunciam palavras, mas vogais não existem na produção do texto. A língua hebraica é uma língua consonantal, só tem consoante. Então, as vogais ou sons vocálicos, as pessoas precisam memorizar, enquanto elas vão sendo alfabetizadas, enquanto elas vão aprendendo as palavras. Então, a língua hebraica, por natureza, ela já é uma língua que exige muito das pessoas a capacidade de memorizar, de guardar informações. E os judeus, sabendo disso, o que eles fazem? Eles procuram produzir de uma maneira, de uma forma, que facilite esse processo de memorização, de guardar informações que são informações importantes, relevantes. Daí, por exemplo, o fato de que a língua hebraica é uma língua que lida com o concreto, né? Tudo que trata de forma muito concreta para ajudar as pessoas. Daí o fato da própria poesia hebraica, a estrutura da poesia hebraica, ela é construída de maneira que a pessoa, à medida que ela adentra, que ela vá se apropriando dessa poesia, ela tem a possibilidade de guardar isso. E esse livro, esse livreto aqui, que é o livreto de Lamentações, ele é um exemplo típico disso. Ele é produzido
Primeiro produzido por alguém que profetizou isso, e não só que profetizou, mas por alguém que viveu, por alguém que experienciou na pele toda a dor, todo o sofrimento, todo o amargor do juízo, da ira de Deus. Eu vou usar essa expressão. Se você, por exemplo, fizer a leitura do primeiro versículo, do capítulo 3 até o versículo anterior a esse que nós lemos, até o versículo 17, versículo 1 fala de um homem que está produzindo isso aqui, que está escrevendo e que está vivenciando na sua própria pele o juízo de Deus, o derramar da ira de Deus. A gente tem uma pessoa aqui que não apenas profetizou juízo, não apenas profetizou o mal que cairia sobre o povo, mas nós temos alguém que está vivendo esse momento, vivendo esse instante. E não apenas vivendo isso, mas alguém que está experienciando isso. Jeremias descreve da forma mais profunda possível a dor de um homem, de um justo, de alguém que ama a Deus, que crê em Deus, de alguém que é chamado por Ele, mas que agora é assolado pela dor, que agora é assolado pelo sofrimento, que agora é assolado pelas tragédias que caem sobre o seu povo, de alguém que foi abraçado pelo sofrimento, e abraçado pelo sofrimento de uma forma tão angustiante, que você vai lendo o livro assim, corta o coração, gente. Ele vai descrevendo passo a passo como vai sendo oprimido, como vai sendo angustiado, como a alma dele se torna uma alma aflita, como ele se torna uma pessoa absolutamente sem esperança. O próprio Jeremias, a pessoa que foi chamada por Deus, quando ele vivencia a destruição do templo e vivencia o aparente fim do seu povo, ele é tomado por esse sentimento de sofrimento, por esse sentimento de angústia de forma tão profunda. Ele vai descrevendo aqui, ponto a ponto, as angústias, os pesares, as dores, as tristezas, as frustrações que ele vivencia. Até que no verso que a gente leu, o verso 18, ele diz: a minha força pereceu, já está tudo perdido, a esperança já se foi, acabou. Humanamente falando, já não há mais nada que se fazer. Isso é uma poesia lindíssima. Eu não sei se a sua Bíblia é revista e corrigida. Se ela for, talvez ela te traga aí um benefício que em outras traduções a gente não tenha, que são pequenos títulos que aparecem aí nos capítulos 1, 2, 3 e 4 em particular. No capítulo 1, por exemplo, versículo 1, a gente tem aí a primeira consoante do alfabeto hebraico, Aleph. No verso 2 a gente tem Bet. No 3 nós temos Gimel. No 4 nós temos Dalet. Acima do verso 5 nós temos o Re, com uma espécie de subtítulo que aparece aí num cantinho. E se a sua Bíblia é como a minha, a revista e corrigido. Se não for, possivelmente, esses subtítulos aí não aparecem. Esses subtítulos aparecem no capítulo 1, esses subtítulos aparecem no capítulo 2, separando versículo a versículo. Esses subtítulos, eles aparecem no capítulo 3, e no capítulo 3 eles aparecem agora a cada 3 versículos, capítulo 1 e capítulo 2. Esses pequenos subtítulos aparecem acima de cada versículo. Capítulo 3, eles aparecem acima de cada 3 versículos. E no capítulo 4, se você prestar atenção, ele aparece, essas nomenclaturazinhas aí aparecem acima de cada versículo uma outra vez. Esse Aleph, Bet, Gimel que aparece aí, esses são os nomes das consoantes hebraicas. O hebraico tem 22 consoantes. Isso aqui é um acróstico no hebraico. Por isso que eu disse para vocês, a poesia do hebraico é uma coisa linda. É um jeito inteligente de ensinar verdades profundas, ajudando pessoas, dando dicas para a pessoa conseguir guardar essas verdades. Os 4 primeiros capítulos de Lamentações, eles são escritos a partir desse acróstico, eles são divididos em 22 pequenas divisões, eles são separados ali em 22 pequenas divisões, com o propósito, com a finalidade de ajudar a pessoa a guardar isso. É lindo a gente pensar na maneira com que o indivíduo que sofre
aqui no capítulo 3 e que descreve bem essa dor, esse sofrimento. É lindo a gente pensar na preocupação que essa pessoa tem de não apenas registrar a sua lamentação, de não apenas registrar a sua dor, de não apenas registrar o seu choro, de não apenas registrar o seu canto fúnebre, de não apenas colocar no papel a angústia que tomou conta da sua alma, tomou conta do seu ser por causa da tragédia que recaiu sobre o povo de Deus, que recaiu sobre a casa de Deus, sobre o templo de Deus. Impressionante a gente perceber que esse Jeremias que sofreu todas essas dores, que são bem descritas aqui nos primeiros versículos do capítulo 3, que essa pessoa tem tanta preocupação, que aqueles que virão depois dele compreendam de fato a profundidade, compreendam de fato a gravidade daquilo que aconteceu a eles. Ele escreve isso de forma poética, para que não se perca absolutamente nada. Para que não se perca absolutamente nada daquilo que ele descreve. Capítulo 1, ele fala da vergonha, da dor que vem sobre Jerusalém, quando o juízo de Deus é derramado. Capítulo 2, ele fala da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Capítulo 2 é o capítulo que marca, porque aí é que ele diz, finalmente, aquilo que vocês achavam que era intocável, o templo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus, o lugar do encontro com Deus, isso foi destruído, isso foi arruinado, isso não existe mais. Acabou. Acabar o templo era como dizer, Deus largou vocês, Deus abandonou vocês, Deus já não tem mais compromisso com vocês. Pelo menos é isso que o povo pensava. Quando eles viram o templo deles em ruína, quando eles viram o templo deles incendiado. Capítulo 3, Jeremias descreve as dores do fiel que tem que se deparar com isso, que tem que enxergar essa realidade, que não tem como fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, ele descreve aqui o justo juízo de Deus por causa dos ímpios e pecadores. Capítulo 3 é o capítulo do sofrimento em essência. A gente fica pensando, particularmente quando lê Escrituras e vai lá para os primeiros capítulos do livro do Gênesis, que depois da nossa criação e da nossa queda, o ser humano agregou à existência dele, existência que deveria ser uma existência eterna, junto com Deus, constituindo família de Deus, o ser humano agregou à sua existência algo que alguns estudiosos costumam chamar de tríade trágica da existência. Depois do pecado de Adão, depois da queda de Adão, Adão agregou a sua própria natureza e depois deu a mim e deu a você isso como brinde. Essa característica que marca a nossa existência agora, que é chamada tríade trágica da existência. E o que é esse negócio? Esse negócio é marcado por 3 características que acompanham todos os seres humanos e que a gente não tem como fugir delas. A primeira dessas características, a gente pensa lá no Gênesis, tem a ver com culpa, né? É a culpa. Nós pecamos contra Deus, porque nós pecamos contra Ele, nós nos tornamos culpados diante de Deus, nos tornamos culpados diante dEle, e por causa da culpa, já que culpa é uma coisa intransferível, né? Nós somos réus de juízo. Esse é um fato. Então, por eu ser pecador, por eu ser culpado do meu pecado, eu sou réu de juízo e não há o que fazer em relação a isso, a menos que Deus providencie algum caminho. Foi isso que Ele fez em Cristo Jesus. Então, a gente tem a culpa. A culpa é uma marca que todo ser humano carrega consigo. Tem alguém aqui que nunca se sentiu culpado de nada que você tenha feito na sua vida, na sua existência? Duvido que tenha. A culpa é algo que acompanha todos nós, na condição de seres humanos. E às vezes acompanha algumas pessoas de forma tão próxima, que tem pessoas que vivem toda a sua vida, ou toda a sua existência, à sombra da culpa. Da culpa de erros, da culpa de pecados, da culpa de falhas, da culpa de tropeços, da culpa de vacilos, da culpa de bobagens que foram cometidas, que foram feitas, que ele fez, que fizeram contra ele no passado. E a pessoa leva isso durante toda a vida, toda a existência.
Então, a culpa é um negócio que a gente não tem como fugir. Segunda herança negativa que Adão nos trouxe foi o sofrimento. Uma vez culpados, uma vez que o pecado se torna realidade entre nós, então o sofrimento vem como plus, como brinde a essa postura negativa que nós assumimos de nos afastarmos do nosso Criador. O sofrimento se tornou uma realidade a todas as pessoas e a todas as pessoas indistintamente. Ler a história de Jeremias é pensar, mas meu Deus, como que é possível um negócio desse? O cara foi chamado desde o ventre, ungido, profeta, foi fiel, 40 anos cumprindo o ministério, fazendo exatamente aquilo que Deus disse. E agora, quando eu leio a história dele, ele me conta que o mesmo cálice de ira, de juízo, que todos os ímpios, perversos e abomináveis beberam, esse mesmo cálice ele teve que beber. Ele passou pelos mesmos sofrimentos, passou pelas mesmas dores, passou pelas mesmas angústias, passou pelos mesmos pesares, passou pelo mesmo desespero que os demais. É por causa disso que sempre surge aquela interrogação, aquela pergunta: por que o justo sofre? Porque quando é ímpio, e aí a gente tem o caso da maioria em Judá, até que a gente entende. O salário do pecado é morte. Então, pecou, se recebeu juízo como salário do pecado, está certo isso. Está descrito, foi assim que Deus determinou. Mas aí vem a grande questão, e como é que a gente explica o caso do justo? O justo não pecou, não transgrediu, é o caso de Jeremias e de um bocado de pessoas, ele não foi o único, que temeu e que honrou a Deus. Tem um remanescente sempre, apesar de não ter havido profeta como ele, mas sempre tem um remanescente. O sofrimento acomete a todos. E o sofrimento acomete a todos indistintamente. O sofrimento faz parte da vida, faz parte da existência. A gente não tem como fugir disso. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas não existe existência sem sofrimento. Sofrimento faz parte da existência. Foi uma herança que Adão deixou lá para os seus primeiros e que nós recebemos e que ninguém consegue fugir disso. E às vezes a gente pode sofrer por causa dos nossos pecados, por causa das bobagens que nós fizemos. E às vezes a gente sofre em decorrência, em consequência, dos pecados ou das bobagens dos outros. Mas então eu estou levando o pecado à bobagem do outro? Não, você não está levando pecado nem bobagem do outro. Você só vive num contexto em que o pecado reine, que o pecado domine, que um pecado infelizmente estragou aquilo que Deus originalmente criou perfeito, e por causa disso, em determinadas situações, você pode sofrer intercorrências, você pode passar por situações assim, não há o que se fazer em relação a isso. Mas essa tríade trágica da existência, ela se fecha quando a gente pensa no último inimigo, que é a morte, não é? Então a gente é tomado pela culpa, a gente é tomado pelo sofrimento e nós somos tomados pela morte. E em Jeremias a gente percebe claramente pelo menos dois desses elementos. A culpa não, porque ele assumiu, o ministério dele, viveu para fazer aquilo que Deus havia ordenado, mas ele tem que passar pelo sofrimento que o seu povo passou por causa da desobediência, e ele sofre a morte. Uma morte merecida, uma morte injusta, por ser fiel ao seu ministério, por ter se mantido firme naquilo que Deus havia ordenado. Então esse capítulo 3 é o capítulo que fala sobre o sofrimento. E um sofrimento tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, que quando ele é avaliado à luz da própria vivência ou da própria experiência humana, o resultado é isso que a gente tem no verso 18 do capítulo 3. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Sofrimento, ele pode ser tamanho na vida de alguém que ama a Deus, na vida de alguém que honra a Deus, na vida de alguém que teme a Deus, na vida de alguém que serve a Deus. E eu estou falando desse tipo de alguém, porque o sofrimento é uma realidade para todos nós. Ele, inclusive, pode levar a pessoa a chegar a essa conclusão que Jeremias chegou aqui. As minhas forças já acabaram,
A minha experiência, ou a minha esperança, ou a minha fé em Deus, eu posso usar essa expressão aqui, ela já se foi, acabou. Não tem mais nada, nada. Eu vou usar dizer uma coisa, eu nunca li isso, nem ouvi isso em lugar nenhum, talvez seja uma bobagem. Mas não existe nas Escrituras nem o livro de Jó, que fala sobre a dor e o sofrimento dele, que trate do sofrimento de uma forma tão viva, e tão vívida, como é esse livreto aqui, As Lamentações de Jeremias. Livrinho tão pequeno, 5 capítulos, não sei se você já leu alguma vez. Se já leu, faz muito tempo, lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Poucos minutos você faz a leitura do livro. Lê esse livro várias vezes. Lê esse livro nessa perspectiva que eu estou apontando para você, não simplesmente como um livro que está contando uma história, mas como um livro onde alguém está derramando em poesia aqui o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o seu desespero. Onde alguém, da forma mais vívida e mais bela possível, decide abrir o coração e decide derramar toda a dor, todo o sofrimento que um ser humano pode experimentar. A maior dor que um ser humano judeu poderia experimentar, vivenciar no seu tempo, era ver o templo sendo destruído, a casa de Deus, a morada de Deus, o lugar de Deus. Era a pior desgraça que podia acontecer, e Jeremias é a pessoa que viu isso, que vivenciou isso. É chamado de, às vezes, o profeta chorão, e não é à toa, essas lamentações aqui são choros. Isso é o choro. Choro de alguém que está enlutado. Choro de alguém que olha ao seu redor e que não consegue encontrar expectativa. A gente fala que o templo de Jerusalém foi destruído, que a cidade foi destruída, e como a gente lê a Bíblia, e a Bíblia diz isso, né, que Deus falou e tal, e que os babilônios cercaram e Jerusalém foi destruída, parece que é tudo assim muito rápido, que as coisas acontecem, eles chegam lá, batem no portão, o pessoal não abre, aí o cara mete o pé no portão, abre, entra e estejam presos, né, esteja preso, como alguns dizem, e acabou a história. Mas não é assim. Jerusalém, até ter sido destruída, até que o templo tenha sido incendiado, eles ficaram 19 meses, ficaram quase 2 anos. Quase 2 anos reclusos. Fizeram barricadas lá, e por quase 2 anos eles existiram. Esse período de 2 anos, a fome, a doença, alcançou esse pessoal de uma forma tão assustadora, que o próprio texto conta que, quando a fome apertou e já não havia mais o que fazer, as mães comiam as suas crianças para sobreviver. A gente tem descrição de casos de canibalismo, e não é só linguagem poética, não. A dor, o sofrimento, até que finalmente tudo fosse destruído, foi tamanha, que primeiro o pessoal foi definhando fisicamente, foi vendo aos poucos a esperança, a fé que eles mantinham viva, descendo pelo ralo, dia a dia, até que finalmente, bum, a desgraça se abateu sobre eles. E agora nós temos uma dessas pessoas que não apenas previu isso, mas que viu, que vivenciou essa situação, e que nesse contexto agora ele chora, ele lamenta, ele bate no peito como alguém que perdeu alguém precioso na família e diz: está tudo perdido. Sofrimento. Sofrimento é uma realidade, não é um mal. É uma realidade que acomete a todos nós indistintamente. E a grande beleza que a gente encontra aqui nas Lamentações de Jeremias, além do fato de que ele descreve esse sofrimento aí da forma mais nua e crua possível, coisa mais extraordinária que a gente encontra,
é que, diferente dos outros judeus, particularmente daqueles que não creram, que não permaneceram fiéis e que, de fato, eram alvo do juízo de Deus, diferente desses judeus, que o tempo todo perguntavam: por quê? Por quê? Por quê? Por que Jerusalém foi destruída? Por que o templo foi destruído? Por que o templo foi incendiado? Onde estava Deus? Por que que Deus permitiu? Diferente da grande massa, que é alvo do juízo de Deus, e que o tempo todo está se perguntando: por quê, por quê, por quê? Mas por que comigo? Por que logo eu? Você alguma vez já se perguntou, em sofrimento? Mas por que eu, né? Logo eu? Tão bonitinho. Toco aqui, né, Marquinhos? Toco lá na igreja, teclado, canto, louvo a Deus, temo a Deus. Tenho uma esposa abençoada, serve a Deus, estamos envolvidos no ministério. Por que logo eu? Por quê? Uma vez você já se perguntou? Por quê? Essa é a pergunta errada que a gente faz quando o sofrimento vem. Você deveria se perguntar: mas por que não eu? Em vez de se perguntar: por que eu? Se o sofrimento é uma marca que caracteriza a existência de todos os seres humanos, então por que não você? Porque eu espanto quando o sofrimento vem. Muitas vezes nós nos desesperamos e chegamos à condição que Jeremias chegou aqui, de dizer: as minhas forças já se acabaram e a minha esperança em Deus já se foi. Porque nós fazemos a pergunta errada, nós ficamos nos perguntando por quê. Por que comigo? Por que com a minha esposa? Por que com meu esposo? Por que com meu pai? Por que com minha mãe? Por que com os meus filhos? Por que com os meus amigos? Ora, por que não com eles? Quando a gente deixa o porquê de lado, você não vai encontrar porquê para o sofrimento, porque sofrimento faz parte da existência. Não existe existência sem sofrimento. Então você nunca vai encontrar porquê para sofrimento. Ao invés de buscar uma razão para isso, é preciso se perguntar: o que é que eu posso fazer diante da realidade do sofrimento? O sofrimento é real. Eu não quero ele para a minha vida e nem quero que ele acometa a sua vida também. Que Deus te ajude, que Deus te livre de todo tipo de sofrimento. Mas se ele vier, quando ele vier, de alguma forma ele vem, ao invés de simplesmente sentar, lamentar, e fazer como Jeremias faz aqui num primeiro momento, as forças já se esvaíram, já se foram, a esperança foi embora. Ao invés de fazer isso, a gente precisa encarar a dor, precisa encarar o sofrimento e precisa se perguntar: o que é que eu posso fazer em relação a isso? O sofrimento está aí, eu não tenho o que fazer. Está aí, chegou. É realidade. Eu não tenho como fugir dele. Jeremias encarou isso, a desgraceira já chegou aí, está tudo destruído, está tudo arruinado, não há mais o que fazer, a não ser chorar. Mas e agora? Vou ficar chorando? Vou sentar o resto da vida aqui no pó e na cinza e jogar cinza para cima e lamentar uma desgraça que ocorreu? Jeremias poderia ter feito isso. E as lamentações dele não passariam de mera tragédia humana registrada em palavras. Mas o que a gente observa à medida que nós vamos lendo esse capítulo 3, é que apesar de ele reconhecer: minhas forças se acabaram e minha esperança já se foi, ele não sentou, ele não ficou acomodado e dito: vou suicidar, vou acabar com a vida porque ela já não tem mais sentido. Pelo contrário, Jeremias, ele buscou, olha que coisa linda, ele buscou sentido no sofrimento. Sentido no sofrimento. É isso que a gente tem no verso 19. Quando ele percebe que a força se esvaiu e que já não tinha mais esperança no Senhor, ele faz uma oração e diz para Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Deus, olha para mim.
não tem força, não tem fé, não tem mais nada. Mas olhe para mim. Olhe para mim. E sabe onde é que ele se firma para poder continuar orando a Deus? Ele diz no verso 20, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Quando eu olho para trás, para momentos anteriores ao sofrimento, eu estou recordando, lembrando. Apesar de todo o abatimento, toda a tristeza e toda a angústia, algumas lembranças me vêm à memória. E ele fala dessas lembranças no verso 21, disso eu vou me recordar no meu coração. É por isso que a esperança brota novamente em meio ao sofrimento. E o que é que eu vou me lembrar? Eu vou me lembrar que Deus é um Deus misericordioso. Está aí no verso 22. O que não me faz simplesmente me sentar diante do sofrimento e desistir de viver. É olhar para trás e recordar que Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor. Essas misericórdias, hesed, no hebraico, essas misericórdias aqui, elas falam de um amor que Deus tem que não morre, de um amor que não se acaba, de um amor que não se esgota. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, apesar da dor, apesar do sofrimento, e apesar do sofrimento ser uma realidade, Jeremias está dizendo, nós só não somos totalmente consumidos pelo sofrimento, porque Deus é misericordioso, porque Deus tem um amor que não morre, porque esse amor de Deus não tem fim. Porque a cada manhã, cada dia, Deus novamente olha para nós com amor fraterno, Deus novamente olha para nós com amor misericordioso, Deus novamente olha para nós com esse amor que não morre. E nos dá de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo a chance, a possibilidade de continuar, de seguir adiante. Então, observa o que a fé pode fazer com alguém no momento do sofrimento. O que diferencia Jeremias de todos aqueles que estão sofrendo no seu tempo é que enquanto os outros estão perguntando por quê, buscando causas ao sofrimento, e nunca vão encontrar essas causas. A causa está mais do que plausível, vocês pecaram contra Deus e o juízo veio sobre vocês. Mas quando o juízo vem, a pessoa está sempre se perguntando por quê. Jeremias deixa os porquês de lado. Olha para o sofrimento, para a dor e diz, está aí, a desgraceira está aí, não tem o que fazer em relação a isso. Mas eu olho para trás e me lembro que o Deus, a quem eu acabei de invocar agora pedindo que me ajude na hora da aflição, do pranto, do absinto e do fel, que me ajude nessa hora em que eu estou no fundo do poço e que não tem fundo mais. Não tem jeito de cavar mais para chegar mais fundo do que eu já estou. Eu me lembro que o Deus que eu sirvo é o Deus que quando eu estou lá no fundo do poço, Ele é o Deus que tem um amor que não se esgota. É um Deus que tem um amor que está disponível. Se eu simplesmente quiser acreditar nisso, e o que Jeremias faz? Depois de dizer que ele lembrou disso, que Deus é misericordioso e que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e que a fidelidade de Deus nunca falha. E no verso 24 ele toma uma posição. Diante do sofrimento, muitas vezes a gente não tem o que fazer, não tem. Existem situações que não tem o que fazer. Muitos anos atrás eu discipulava um senhorzinho de uns 80 e poucos anos de idade, a gente acompanhava ele e tal, ia na casa dele, orava, e aí, sabedoria popular, né? Tinha lá situações que não tinha o que fazer em relação a isso, e ele vinha sempre com as tiradas dele, né? Mas não tem o que fazer e tal, e a situação é difícil demais, e ele vinha e dizia, olha, o que não tem remédio, o remediado está. Não tem o que fazer? Não. Então está resolvido.
Muitas vezes, quando o mal nos assola, e o mal vem sem remédio, por que a gente vai buscar remédio para ele? O mal já veio, o mal já ocorreu, o mal já está entre nós, o mal já nos assola. Nós não temos o que fazer em relação a isso. O que não tem remédio, remediado está. Eu não posso mudar. Jeremias não pode mudar o que aconteceu. Não pode mudar, o tempo já foi destruído, acabou, babau. Mas ele pode fazer uma coisa em relação ao sofrimento. E eu e você podemos fazer uma coisa em relação ao sofrimento. E a única coisa que a gente pode fazer, a gente pode tomar uma decisão em relação ao sofrimento. A gente pode fazer uma escolha. A gente pode escolher. Você pode escolher dar cabo do seu sofrimento se você quiser. Você não é obrigado a sofrer, não. Ué, posso, pastor? Pode. O que eu faço? Ué, dá cabo da vida. Não quer sofrer mais? Bum. Muita gente não faz isso. Sim, se a pessoa não quer mais sofrer, ele pode dar fim ao sofrimento dele. Muita gente faz isso. Ué, pastor, então você está dizendo que se a pessoa não quer viver mais? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que em sofrimento, as pessoas sempre podem fazer uma escolha. Da mesma forma que eu posso escolher, eu não quero mais sofrer, eu vou dar cabo da minha vida. Eu posso escolher o sofrimento, está aí, eu não tenho o que fazer em relação a ele, mas eu posso colocar a minha vida nas mãos daquele que tem o que fazer em relação ao meu sofrimento. Eu posso colocar a minha vida nas mãos daquele que é misericordioso. É isso que a Escritura diz que a gente precisa fazer. Nós não temos como fugir do sofrimento, e não devemos fugir do sofrimento, a gente precisa encará-lo. É isso que Jeremias faz. Eu me lembrei que Deus é misericordioso, então eu tomei uma posição, e qual foi a posição que ele tomou? Verso 24. A posição que eu tomei é que a minha porção é o Senhor. A posição que eu tomei é que de agora por diante, a única coisa que efetivamente me interessa, a única coisa na qual eu vou me apegar. Eu já não tenho porção de terra aqui mais, as minhas terras já foram tomadas, eu já não tenho porção de santuário, de altar mais, que é o lugar da presença de Deus, onde eu possa me encontrar com Ele. A única porção na qual eu vou me agarrar agora é o Senhor. A minha porção, o Senhor, diz a minha alma. E ele termina dizendo aí no verso de número 24, portanto, já que essa é a decisão que eu tomei, então eu vou esperar nele. Minha vida vai ser guiada, minha vida vai ser conduzida nesse viés. O que ele diz no verso 25? Depois que ele toma a decisão, ele diz, bom é esperar. Bom, verso 25, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Bom é o Senhor para aqueles que se voltam, para aqueles que se inclinam, para aqueles que vão na direção dEle. Para a alma que o busca. E ele diz no verso 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias traz a lição mais extraordinária que as Escrituras podem registrar para a gente a respeito da dor, do sofrimento, que alguém pode vivenciar e que alguém pode vivenciar de forma imerecida. E nesse caso aqui, pelo menos o Jeremias, ele pode se encaixar nesse perfil de alguém que sofre imerecidamente. Mas sofre, e não tem o que fazer em relação a isso, sofre tanto quanto os outros, e registra bem isso aí no capítulo 3. Mas o livro mostra exatamente isso. O que a gente deve fazer diante dessa realidade que acomete a todos nós em maior ou menor intensidade, que é o sofrimento? O que fazer em relação a isso? Jeremias diz para a gente, o que você precisa fazer é lembrar-se de quem é o Deus que você serve. Lembre-se dele. Ele é misericordioso, o amor dele não tem fim, lembre-se dele. O que você precisa fazer é tomar uma posição, é tomar uma decisão e dizer, no sofrimento, na dor, a minha porção é o Senhor, a minha alma vai se apegar a Ele, e é isso. É isso.
a minha fala nesse momento, lendo mais alguns versículos aqui desse capítulo 3, porque depois que ele dá o testemunho dizendo, eu já decidi isso, o Senhor é a minha porção, Ele é bom para com aqueles que se atêm, que se voltam para Ele. Eu vou ter esperança no Senhor, eu vou aguardar em silêncio, eu vou esperar que de Deus venha a salvação. Eu quero finalizar minha fala nessa manhã lendo mais alguns versículos deste capítulo 3. O livro é fantástico, você não pode deixar de lê-lo durante essa semana, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para você ficar impactado com a mensagem que ele traz. Como eu estou impactado com a mensagem enquanto eu compartilho com você. Mas olha o verso 27, eu vou ler, para a gente finalizar, dos versos 27 a 33, capítulo 3, que é a continuidade dessa decisão que ele toma. Ele diz aí no verso 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, sentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Isso aqui é interessante porque Jeremias está vivendo essa situação conturbada aqui da sua existência, e aí ele se lembra que no próprio processo de desenvolvimento humano, no próprio processo de ser gente, de ser humano, no nosso próprio processo de desenvolvimento psíquico, a gente vivencia situações assim, não é? A fase mais conturbada, a fase mais difícil da vida, da existência humana, é exatamente essa fase da juventude. Adolescência, juventude, quando hormônios, né, estão pululando aí, quando a gente começa a se perceber um sujeito que é dono da sua própria vontade, que muitas vezes tem uma vontade diferente da vontade dos outros e que precisa aprender a lidar com isso. Olha o que ele diz no verso 27 e 28. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. O que ele está dizendo aqui é que, se você parar e pensar, você vive essa fase conturbada da sua vida, da sua existência, até o momento em que você se torna adulto. Você supera esses desafios, supera essas angústias, supera essas dificuldades, por isso que ele está falando do suportar, suporta isso, e é um suportar solitário mesmo, cada um tem que viver a sua própria experiência, porque no final das contas isso traz o quê? Traz calmaria, traz paz, traz maturidade, traz realização. A gente finalmente passa pela fase, depois se torna adulto, mas aí ele segue, continua aí no verso 29, dizendo o que a gente tem que fazer agora, nesse momento da adolescência ou da juventude, nessa situação de frustração, de angústia que eles estão vivendo aqui, que não sabem exatamente o que fazer. Então, ele está usando aqui uma analogia para mostrar a situação em que o profeta vive e para dizer o caminho que ele precisa percorrer para chegar no final das contas bem-sucedido. Verso 29. Põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça a alguém, olha que coisa linda isso, gente, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. E aí o verso 33 para encerrar, porque não aflige, nem entristece de bom grado. A palavra traduzida aqui por bom grado é kelev, no hebraico. É levet, no hebraico, que é coração. Esse lev, ou levav, coração no hebraico, tem diversas maneiras de se pronunciar, que se traduz aqui por bom grado, é como se o autor estivesse dizendo, porque Deus não aflige e nem entristece alguém de coração. Ele não faz isso por vontade. Isso não está no coração de Deus. Não está no coração de Deus ver pessoas em aflição. Não está no coração de Deus ver pessoas em sofrimento. Não está no coração de Deus ver pessoas em angústia. E aqui é o próprio Deus que aflige o povo por causa dos seus pecados, e a gente já sabe disso. Mas mesmo Deus dando a devida sentença ao povo de Israel por causa dos seus pecados, o que é dito aqui é que isso não está no coração de Deus e que Deus não se alegra em ver o seu povo em sofrimento, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens.
Desejo de Deus, prazer de Deus e a vontade de Deus não é nos livrar do sofrimento, porque não é possível nos livrar dele. Mas o desejo de Deus, o prazer de Deus e a ação dele é caminhar conosco no sofrimento. Quando Jesus diz que a gente pode, e que ele vai fazer isso, né? Colocar sobre o nosso pescoço o jugo de Jesus, o que ele estava dizendo para nós era exatamente isso. Eu vou caminhar do seu lado junto com você e a gente vai passar por todos os bons momentos e por todas as agruras da sua vida, da sua existência. Feche seus olhos. Estamos finalizando um ano, 2021. Acho que terminar o ano falando sobre sofrimento é bom, porque 2020 e 2021 foram os anos em que sofrimento talvez tenha sido a palavra que mais tenha sido utilizada aí nos diferentes vocabulários, né? Nós vivemos 2 anos marcados por profundo sofrimento, perdas. Possivelmente aqui, alguém que está aqui, ou que me ouve, tenha tido perdas. E é possível que se você viveu perdas, você tenha se perguntado, mas por quê, né? Por quê? Por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por quê? Não sei por quê. Mas eu sei de uma coisa. Sofrimento faz parte da minha vida, da sua vida, da minha existência e da sua. E o que vai fazer diferença em relação ao sofrimento não é o rigor, não é a intensidade dele, mas é a maneira com que você vai reagir diante dele. Como é que você vai reagir diante do sofrimento? Você vai dar cabo da sua vida para acabar com o sofrimento? Ou você vai colocar a sua vida nas mãos daquele que não tem prazer, que não tem o coração feliz quando vê alguém aflito e angustiado? Recomendação que a Escritura faz, que o próprio Jeremias faz é essa. Diante do sofrimento, assuma isso. O Senhor é a minha porção. A minha esperança está presa no Senhor. Eu vou esperar silenciosamente nele, até que ele intervenha em meu favor. Querido Deus, eu sou grato. Nós somos gratos, Senhor. Somos gratos porque podemos estar aqui nesta manhã. Somos gratos porque podemos ouvir a Tua palavra. Eu sou grato porque enquanto ministro a Tua palavra, eu também posso ouvi-la. Eu sou grato porque enquanto compartilho a Tua verdade, eu também sou alvo desta verdade. Como alegra o meu coração saber que eu não estou só. Como alegra o meu coração saber que diante da dor, que diante do sofrimento, que diante das tragédias da minha vida, da minha existência, eu não preciso me desesperar, mas eu posso tomar-te, Senhor, como minha porção. Eu posso agarrar-me a Ti, ó Deus querido, e acreditar que a salvação vem de Ti, acreditar, ó Deus querido, que a esperança vem de Ti, acreditar, Senhor, que eu posso esperar silenciosamente triunfo que virá da Tua parte, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ama cada um dos aqui presentes. O Senhor ama cada um de nós, indistintamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou nas Sagradas Escrituras o caminho para lidarmos com a dor, o caminho para lidarmos com o sofrimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar sempre disponível a ser a porção de todo aquele que simplesmente decide tomar-te por porção da sua vida. Louvado seja o Teu nome, Deus, pelo Teu cuidado, bondade e misericórdia. Te bendizemos agora, em nome de Jesus.